Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o Lema Podcast, o podcast do Laboratório de Estudos do Monitoramento Ambiental da UFG. E vamos tratar de um assunto bem interessante hoje, que é o uso da aerofotogrametria. Estamos aqui com o Hugo, mais uma vez, nosso suporte aqui, nosso membro fixo aqui. Tudo bem, Hugo? Tudo bem, Wellington? Um bom dia, boa tarde, boa noite, né, a todos os ouvintes. E vamos debater, né, sobre mais esse tema aí de interessante, né, que trata aí sobre a obtenção de imagens, né, por meio de sensores aerotransportados, né? Bem, para os nossos ouvintes entenderem exatamente o que a gente está falando, nós tivemos um episódio aqui que falou a respeito do uso de drones, né? Na engenharia, principalmente, meio ambiente, engenharia e meio ambiente. O drone ele acaba sendo uma evolução, né? Principalmente por conta da sua portabilidade, né? Uma evolução natural da aerofotogrametria. Quando falamos aqui de aerofotogrametria, ou simplesmente fotogrametria, estamos falando de sensores, né, que são aerotransportados por aeronaves, por aviões, né? Enquanto no drone você tem um sensor portátil, pequeno, não tripulado, né, que você consegue levantar pequenas áreas, ou a fotogrametria convencional, você tem uma aeronave, geralmente um bimotor, um jato, ou qualquer outro avião de maior porte, onde é feito um acoplamento desse equipamento, dessa câmera, no assoalho do avião, na parte de baixo do avião, e ali, com toda a parte de planejamento, você consegue sobrevoar grandes áreas, mapeando-as com fotografias. O conceito em si de aerofotogrametria, cada autor, né, tem um conceito diferente, mas eu gosto de alguns. Que um diz que grametria vem de medir, né? Então, foto, ou aerofoto, vem da fotografia. Então, seria a forma de obtenção de medidas, né, da superfície terrestre por meio das fotografias aéreas. Ou a forma de obtenção de dados geográficos, principalmente topográficos, por meio de sensores aerotransportados. Então, assim, são vários conceitos, mas todos eles se conversam aí. Professor, fala um pouco pra gente aí, quando se fala de aerofotogrametria, qual seria a sequência lógica aí para a gente conseguir fazer esses levantamentos? Bem, primeira coisa é que a aeronave ela precisa de um plano de voo, né? Então, para que aquela fotografia seja tomada da forma correta, é preciso que o piloto, né, do avião ele saiba de onde ele vai partir, aonde ele vai passar e aonde ele vai chegar. Então, a primeira etapa seria essa, né? Fazer um planejamento de voo. Essas fotografias, né, elas não são tomadas de qualquer forma, né? Simplesmente o avião vai tomando ali o seu caminho e tirando essas fotografias. Então, é preciso saber qual que é o lag, né? O tempo aonde o disparador ele vai tomar ali cada fotografia. E essa característica, né, vai dar ali, dependendo desse tempo de lag, uma certa sobreposição de uma fotografia para outra, para que não fique um espaço, né, entre uma fotografia e outra. E essa sobreposição também acontece, né, quando esse avião ele sai de uma linha, né, que a gente considera como uma faixa de fotos, e aí ele vai para aquela outra linha, né? Então, essas fotografias, elas tendem a ter uma sobreposição de uma faixa para outra e também de uma fotografia para outra. Bom, essas características, né, que são peculiares aí da aerofotogrametria, ela possibilita, né, que a gente forme um bloco aerofotogramétrico, que nada mais é do que um mosaico, né, de todas essas fotos que são tomadas ali no nível aéreo. E aí tem um outro nível, né, onde a gente precisa coletar dados em campo com um dispositivo GNSS, que são as coordenadas X, Y e Z, né,
em pontos específicos que nós conseguimos visualizar também na imagem. E também a gente chama esses pontos aí de pontos homólogos, né? Ou seja, pontos que são parecidos, né? No plano real e também na fotografia, né? Por que isso? Porque o avião, quando ele está no seu nível aéreo, ele não consegue uma estabilidade 100%. Então ele tem ali um pequeno movimento ali na lateral das asas, né? E um movimento também do bico e da cauda, né? Então isso causa uma certa distorção na imagem. E quando a gente coleta essas informações de coordenadas no solo e entra com essas coordenadas no programa, o que a gente faz é corrigir geometricamente essas imagens para que a gente possa fazer medidas, né? E utilizar da melhor maneira possível, sem que isso cause aí uma distorção nos valores que nós obtemos a partir dessas imagens que foram tomadas, né? Então seria mais ou menos isso, o geral assim, né? De como obter, né, essas imagens a partir dessa técnica aí. Bem interessante a colocação que o professor Hugo fez a respeito do processo, né, a metodologia para aquisição dessas fotografias aéreas. Bem diferente do uso de drones, por exemplo, que você simplesmente tem um sensor onde você literalmente joga, né, alguns como um aviãozinho, né, se for o Vant, o drone mesmo que é o quadricóptero que levanta voo na vertical. O próprio software ali, ele consegue fazer um plano de voo, um mapeamento, uma coisa mais simplificada. Quando se fala da fotogrametria convencional, ou aerofotogrametria, nós estamos falando de um processo mais complexo, né? Falando de uma aeronave, pesando ali centenas de quilos ali, ou até mais toneladas, e você tem todo o plano de voo. A questão da estabilidade que o professor Hugo falou é bem interessante, né? Porque se houver uma falta de estabilidade, a imagem ela pode sair mais ou menos tremida, vamos dizer assim. Como se fosse, não houvesse um compensador dentro dessas câmeras que consegue fazer esse ajuste. É como você tirar uma foto com a mão tremendo, né? Sairia uma foto tremida. O que é interessante também é se observar que tudo é calculado. A câmera ela tem uma abertura e fechamento chamado de obturador, o que abre e fecha da câmera ali. Para ficar bem fácil de entendimento, se você estiver dirigindo, né, ou você estiver de carona num carro, e você tirar uma foto muito próximo de uma árvore, você está para 60 km por hora, vai dar um arraste, né, vai sair borrado. Porque a velocidade que o objeto passou por você, por conta do carro, do veículo, ela não é compatível com o obturador da câmera, né, então dá um arraste. Tudo isso, quando se fala de fotografia aérea, tudo isso é calculado, né? O tempo de exposição da lente, o obturador da câmera, tudo isso vai fazer com que você evite esse tipo de erro, né? São coisas que, quando se fala do drone, você, por exemplo, não tem que se preocupar. Uma coisa interessante também é sobre as aplicações, né? De imagens aéreas. O drone se popularizou tanto que muitas pessoas pensam que ele resolve qualquer tipo de problema, né? Quando na verdade não é o que acontece. Porque existe uma limitação, por exemplo, do tamanho das áreas que você pode levantar com o drone, né? Professor Hugo, além da questão das áreas, quais seriam as diferenças aí que você consegue imaginar aí da fotogrametria convencional com o drone? Eu acho que, além das áreas, né, a gente tem aí a questão atmosférica, né? Eu acho que a questão atmosférica ela pode influenciar também, né, de forma muito diferente, né, de uma técnica para outra, porque a estabilidade de um avião ela é muito maior em relação ao drone, né? Pelo peso, né, pela robustez de motor e tudo mais, né? E o drone, se a gente tiver ali uma estabilidade que seja considerada mínima, por exemplo, para um avião, o drone ele já vai ter uma estabilidade, né, que vai ser muito maior, né?
Isso a gente fazendo uma relação aí de uma aeronave que é pequena, né, que é o drone, em relação ao avião, que é uma estrutura muito mais robusta, né? Então, eu considero que essa seria uma das desvantagens, né? E também tem a questão dos próprios locais, né, de mapeamento, né? Se a gente vai fazer um mapeamento em um local onde essa instabilidade atmosférica ela é muito alta, né? Você acaba tendo uma dificuldade, uma certa dificuldade ali para poder gerar imagens de boa qualidade. É claro que tudo isso, né, a gente pode pensar que dependendo da técnica que vai ser utilizada, né, se for drone ou se for a aerofotogrametria por avião, uma coisa é certa, né? No drone a gente teria uma questão que poderia ser controlada a altura do voo, né? Então, pode ser que a gente não consiga chegar, por exemplo, a uma altura de voo que esteja próximo da instabilidade da atmosfera, né? Ou seja, onde a gente tem ali uma camada de nuvens, né, que possa atrapalhar. E no caso do avião, não, né? O avião ele já voa numa altitude maior, né? Então essa instabilidade atmosférica ela acaba gerando aí algum transtorno, né? É interessante isso. É uma coisa que sempre foi uma dificuldade para o mapeamento da região norte do Brasil, região amazônica, é a questão da presença de nuvens nas fotografias. A floresta amazônica, por se tratar de uma floresta muito úmida, você tem ali uma formação de nuvens maior por conta da evapotranspiração das plantas. Então é uma região muito chuvosa, chove praticamente o ano todo, né? Acho que é raro uma semana que não chove, dependendo da época, chove todos os dias, por conta dessa quantidade de nuvens. Nesse caso específico, existe um termo utilizado dentro da aviação que se chama céu de brigadeiro. O céu de brigadeiro seria o céu limpo, sem nenhum tipo de obstrução por parte das nuvens. Porque se você fotografar com as nuvens vão parecer manchas brancas, né? E você não consegue enxergar por além dessas nuvens com a aerofotogrametria convencional, né? Por um outro lado, esse mesmo sensor aerotransportado, que é a câmera fotográfica nos aviões, pode ser substituído por um sensor, chamando sensores ativos, como um radar ou até um laser aerotransportado. Então, o problema, por exemplo, das nuvens que atrapalham o mapeamento da floresta amazônica deixa de existir. Então, você consegue que o mapeamento, o comprimento de onda do radar consegue atravessar a nuvem e mapear por baixo da nuvem. Inclusive, tem até outros usos, né? Porque esse mesmo radar ele consegue atravessar o dossel, né, a copa das árvores, consegue mapear abaixo da copa das árvores. No caso de desmatamento clandestino na floresta amazônica, o pessoal costuma desmatar árvores de menor porte, médio ou pequeno porte, deixando as árvores maiores por cima, porque aí disfarça mais, né? Porque tem as copas largas. Esses radares conseguem enxergar o que chama de mapeamento de espinha de peixe, né? Que é uma linha vertical com várias linhas onde eles vão entrando para fazer a extração ilegal da madeira. Chama mapeamento, desmatamento linha de peixe, espinha de peixe. Então, é um exemplo, né, de um sensor aerotransportado, né, por meio da aerofotogrametria, que consegue enxergar além do que os nossos olhos conseguiriam enxergar, além do que as lentes comuns conseguiriam enxergar. Professor Hugo, tem mais alguma aplicação interessante que você julga interessante? Eu acho que só destacar mesmo essa questão aí do mapeamento, que é bem importante para a vegetação, que ele vai pegar ali toda uma estrutura, né, da floresta, né? E só para as pessoas que estão ouvindo, né, e não entendem muito dessa área, eu acho que é importante destacar que o funcionamento, né, desse laser scan, ele depende muito da posição que ele está tocando ali em qualquer alvo na superfície. Então, existe ali, junto desse sensor, né, um sistema GNSS que capta a informação que
toca o solo e volta, né, em torno de milissegundos, e aí essa informação fica gravada ali no sensor, né? E cada ponto desse que toca o solo e volta, ele registra essa informação e aí vai formando aquela nuvem de pontos. Um outro aspecto importante, né, que talvez as pessoas não tenham assim, um conhecimento mais aprofundado, é justamente como que esses pontos, né, eles chegam em diversas camadas diferentes. Se a gente pensar aí no nosso exemplo aqui da Amazônia, a camada exterior, né, seriam as árvores que têm as copas maiores, mas ali a gente tem buracos, né, ou clareiras, né, ou mesmo de um galho para o outro, né, um ponto que não toca o dossel externo, ele vai tocar os dosséis posteriores, né, aqueles mais internos. Então, dessa forma, a nuvem de pontos ela vai conseguindo mapear tudo que está ali. Uma outra coisa também que eu acho que é bom destacar aí é que o trabalho feito por laser scan, ele não gera imagens, né, como a aerofotogrametria, né, a convencional por fotografia. O que ele vai gerar ali vai ser um mapeamento tridimensional de todos os objetos que estão acima da superfície, né? Então, é bom a gente colocar isso aí para que as pessoas que estão ouvindo, né, entendam que são produtos diferentes, né? Uma coisa é a aerofotogrametria convencional por fotografia, né? E outra coisa é o mapeamento a laser ou mesmo radar, que eles vão produzir aí produtos diferentes, né? Então, Interessante. Nada impede também de haver uma combinação desses produtos, né? A partir do momento que eles estão já referenciados, você pode, por exemplo, usar uma imagem colorida, né, por meio da tomada da fotografia de forma visível, né, original, e esse modelo digital de elevação, né, que é possível gerar. Uma coisa que é interessante também é que a própria fotogrametria convencional, com a câmera convencional, sem o uso de radar ou até mesmo de laser, é possível fazer o mapeamento do relevo do terreno. Por quê? Chamado o método restituição aerofotogramétrica ou pares estereoscópicos. O que seria isso? Por exemplo, nós que temos a visão dos dois olhos, apesar de usar óculos, né, não é uma visão perfeita, o óculos seria a correção, eu tenho a visão dos dois olhos, olho direito e olho esquerdo. Quando eu enxergo alguma coisa na minha frente, com a palma da minha mão, eu tenho o ponto de vista dos dois olhos. Se eu fecho o olho direito e o olho esquerdo, a sensação que eu tenho é que a minha mão está mudando de lugar. Porque é a perspectiva do olho direito com a perspectiva do olho esquerdo que me dá a noção de profundidade. Com a câmera aérea, o procedimento é muito parecido. São pares estereoscópicos, que seria você pegar a imagem A com a imagem B, do mesmo local, só com pequena variação angular. Isso vai te permitir, por meio dos pares estereoscópicos, extrair uma informação tridimensional, porque você vai ter profundidade nessas imagens. Aí tem um software específico, né? Aí consegue gerar curva de nível, né? Consegue gerar modelos digitais de terreno, de elevação, de superfície. Então, apesar de não ser um sensor ativo, né, como o radar ou até mesmo um laser, você consegue também gerar informações com a fotogrametria convencional. Professor Hugo, temos aqui a parte das perguntas, né? Vou colocar aqui que os nossos alunos enviaram. Em áreas de tamanho médio, é melhor usar drone ou aerofotogrametria convencional? Deixa eu respondo. Então, nós falamos logo no início, né, que grandes áreas seria inviável você trabalhar com drones, né? Até por causa que, dependendo do drone que você está utilizando, ele tem uma autonomia de voo muito pequena, né? Então, você não consegue mapear grandes áreas. Aqui em Goiânia, né, onde nós estamos, aqui é o UFG, que nós estamos aqui no campus Goiânia,
A Prefeitura de Goiânia já fez, por várias vezes, o levantamento aerofotogramétrico da cidade, né, para vários fins, principalmente para o cálculo de IPTU, né, que usam os dados de área construída, área do terreno, enfim. Uma atualização da base cartográfica do município. Um trabalho desse ele tem que ser feito pela fotogrametria convencional. Não dá para você fazer isso com drone. Primeiro, por conta de uma questão de produtividade, seria inviável levantar com voo, levantar com o drone. Questão da altura dos prédios também, enfim, são vários fatores que seriam impeditivos para o uso do drone. Ou seja, sabemos então que áreas grandes não seria possível trabalhar com drone. Áreas pequenas fica mais fácil, né? Pequenas prefeituras, cidades do interior, é muito comum a contratação de serviços, né, de levantamento por drone. O preço fica mais interessante do que você ter que pagar, né, para fazer um levantamento convencional, onde se leva em consideração a hora de voo do piloto, o piloto, né, em si lá disponível, as condições de tempo, clima do dia, a combustível, enfim, é infinitamente mais caro, né, trabalhar com a fotogrametria convencional em áreas muito pequenas, porque isso ficaria muito oneroso para as pequenas prefeituras, enfim, os pequenos municípios. Agora a pergunta foi a seguinte, né, eu falei que o que é bom para pequeno, o que é bom para grande, mas o que é bom para média? Depende. É muito relativo, porque qual o tempo de execução do trabalho? Qual o orçamento, né, o custo que vai ser demandado para executar esse trabalho? É uma área urbana? É uma área rural? Então, tem vários fatores. Áreas rurais, dependendo, você consegue levantar uma área média, você consegue levantar com drone, né? Faz várias faixas de voo e levanta. Uma área urbana pode ter restrições, né? Então, você não pode usar drone, por exemplo, em áreas próximas ao aeroporto, né? O radar do aeroporto capta isso. Não pode. Você pode causar um acidente aéreo, por exemplo, né? Então, áreas médias, a resposta seria essa. Depende da situação. Se é área urbana, se é área rural. Depende do tanto de investimento que esse projeto vai exigir, né? E prazos também. Afinal, dependendo dessa área média, apesar que até a própria questão de ser médio é relativa, né? O que é médio, né? Médio é o quê? 50 hectares? 100 hectares? O que é área média? É muito relativo, né? Mas é isso. Áreas pequenas, drones. Áreas grandes, fotogrametria convencional. Áreas médias, você considera outros fatores. Professor Hugo, mais alguma contribuição para essa parte? Eu acho que é só bom a gente colocar que hoje em dia, né, não faz parte aqui do assunto, mas eu acho que tem relação, é a questão das imagens de satélite, né? Então, assim, daqui a algum tempo, né, pode ser que a gente tenha uma precisão aí tão interessante que a imagem de satélite ela vai suprir essa necessidade, né? Até então, né, a gente tem aí imagens com resolução de 60 centímetros, 50 centímetros, né? Então, uma vez que a gente tiver aí capacidade de ter, sei lá, uma imagem de satélite com 10 centímetros de resolução, eu acho que aí já vai ter uma certa concorrência, né, para a aerofotogrametria, né? E eu acho que isso aí não está longe, né? Porque o desenvolvimento dessa área de sensoramento remoto, ela vem numa crescente, né? Então pode ser que daqui a algum tempo a gente comece a ter, né, esses novos produtos aí no mercado. Você deu um exemplo legal, que é, por exemplo, tem aquela constelação Planet, né? Que apesar de não ter uma resolução tão boa ainda, são satélites que estão em órbitas bem mais baixas, né? E por isso consegue ter uma resolução espacial, ou seja, o tamanho do pixel que ele gera aí bem interessante. E a tendência é conseguir colocar sensores cada vez mais potentes nesses microsatélites, né? E isso pode concorrer diretamente com a fotogrametria convencional. Só para fechar aqui o assunto,
ainda dentro desse mesmo tópico que você pergunta, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de engenharia que participou do projeto da Ferrovia Norte-Sul, né? Onde, no caso, eu estava participando da equipe de topografia. Onde o avião iria passar, eu tinha que ir lá antes, marcar o terreno, onde seria feito o rastreamento com o receptor GNSS, GPS/GNSS, com precisão ali de 5 milímetros, ali, é uma coisa bem precisa mesmo, para que eu tivesse aquelas coordenadas ali, com várias casas decimais de precisão, para quando o avião passasse, você poderia fazer, então, chamar a amarração, né, ou o próprio georreferenciamento, né? São os pontos homólogos que o professor Hugo falou no início, que é você ter um ponto conhecido no terreno, depois, quando o avião passar, você consegue unir esses dois pontos e atribuir coordenadas iguais para eles. No caso, a gente fazia marcação com chão, no chão mesmo, com tinta branca, fazia um X, e lá no centro do X, colocava o rastreamento com o receptor GNSS. O interessante é que esses projetos de grande extensão é justamente a impossibilidade do uso de drones. Nesse caso específico, eu saí do interior de Goiás, passei pelo estado de Minas Gerais e fui lá para o interior de São Paulo, ou seja, são 3 estados que eu trabalhei, cada dia uma cidade diferente praticamente, levantando essas áreas que seriam cobertas por uma faixa fotogramétrica, uma faixa de voo do traçado da ferrovia. A ideia é que a ferrovia não existia, esse traçado. Era ter o conhecimento topográfico do local para saber exatamente onde seria melhor desviar o traçado, até por questão de desapropriação de propriedades rurais também, que você teria que fazer uma desapropriação onde a linha do trem ia passar, né? E um trabalho desse seria inviável se fosse feito com drones. Essa possibilidade sequer existe devido à extensão desses grandes projetos. Professor Hugo, mais alguma informação? Ele já pode partir para o encerramento. Não, acho que a gente pode finalizar, né? Eu acho que só uma questão aqui também que a gente poderia deixar claro aí, né? É que esses trabalhos feitos por drone, né? Isso pode até ser feito, né? Desde que a pessoa faça isso fracionado, né? Aí, só que teria vários e vários dias, né? Fracionando aquele trabalho ali, né? Porque a autonomia é muito baixa, né? Porque alguém pode dizer, não, mas aí você pode fracionar o trabalho, né? Não sei o quê, né? Então, eu acho que nesse sentido a gente pode dizer, né, que não é impossível, mas pode se tornar inviável, né? É um ponto interessante que qual o tempo que você tem para executar esse trabalho? E a área de cobertura, né, dessas fotografias por drones, elas são pequenas, né? Às vezes, devido ao ângulo, né, quanto mais distante, aqui você tem um solo, quanto mais distante a aeronave está, maior é esse ângulo, né, de cobertura, né, a projeção dessa aeronave na superfície terrestre. Então, às vezes, uma única fotografia aérea, dependendo da escala, né, da altura de voo, a altitude do avião, pode corresponder a dezenas de fotografias com drone, né? Então, até para fins de produtividade, realmente não vale muito a pena. Mas, do ponto de vista de custo, né, realmente, é uma evolução tecnológica inegável, mas que tem que se levar em consideração alguns desses fatores. Professor Hugo, então é isso. Agradeço mais uma vez o suporte, aí, a participação, mais um episódio. Agradeço também aí a nossa audiência que vem nos acompanhando. Estamos sempre buscando aí trazer informações relevantes para a área de geoprocessamento, das geotecnologias, as análises espaciais. E é isso, né? Agradecemos por vocês aí que nos acompanham. Lembrando aí que estamos, quem estiver nos ouvindo no YouTube, assistindo também, né? Nós estamos em outras redes sociais. Estamos ali no Spotify,
estamos no Instagram, e então você pode ter acesso ao nosso conteúdo. Uma coisa interessante que acho que a gente também falou recentemente é se você acessar o nosso conteúdo aqui do Lema, aqui no YouTube, você vai ver que existe alguns cursos, né, de QGIS gratuitos e bem completos, inclusive, né? Nós temos uma playlist aí com 42 aulas do curso de QGIS, que está básico para intermediário, né? Na verdade, o contrário. Ele está de intermediário para avançado. Básico, ele já passou muito tempo. Então, você que às vezes acha que precisa rever alguns conhecimentos, reforçar ou reciclar os conhecimentos na área de SIG, por exemplo, acho que é uma boa oportunidade de ter acesso a esse material gratuito e de qualidade. Pessoal, então é isso, agradeço e até o próximo episódio. Até mais.